Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o livre mercado é uma mentira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal. O apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho, né? E seguir perseguindo a meta. Qual é a meta? 10 milhões de acessos esse ano. Hoje a gente vai fazer mais um react, né, de uma entrevista do Eduardo Moreira, que segundo o pessoal aí é o Engels Carioca. É muito bom. E aí o Eduardo Moreira tá num podcast, o Critique, assim que pronuncia. Inclusive, gente, só abrindo um parênteses, teve um vídeo aí da semana passada que eu em muitos momentos citei errado o sobrenome de uma pessoa. Eu tenho dislexia, às vezes eu erro o nome das paradas. Não poucas vezes, antes de gravar um vídeo, eu mando para Maxwell e falo: ô Maxwell, como é que pronuncia esse nome aqui correto e tal? Isso é uma coisa de quem tem dislexia e por aí vai. Mas é isso. E aí, o Eduardo Moreira dá uma resposta muito boa sobre essa questão do livre mercado é uma mentira, Júlio. O livre mercado é uma mentira. O livre mercado é uma mentira. Por que é uma mentira? A gente vai ver a explicação do Eduardo Moreira e vai trazer também a explicação do Lênin. Veja só, de Lênin até Eduardo Moreira. Mostrando que não existe livre mercado, não pode existir. E capitalismo é, por definição, a morte do mercado. Atenção, o capitalismo não é um sistema de mercado, ele é a negação do mercado. E eu vou explicar essa afirmação que parece polêmica. Vamos ver aqui qual foi a fala do Eduardo Moreira. Vou ampliar aqui o vídeo. Cobertura vacinal. Mutando, né? Você sabe que eu prefiro discutir com quem é honesto na discussão. Então, por exemplo, às vezes eu pego um cara que defende o... Eu não vou nem dizer defender livre mercado, porque eu vou te fazer... Me aponta um livre mercado. Tu não vai conseguir. Essa história de livre mercado é uma mentira. Não existe. Não existe livre mercado. Isso é a maior mentira do planeta. Não, aqui, entendeu? pra aqui, pra... Nem pra aqui, nem Não, pra não, lugar não, nenhum. não tem lugar nenhum. Nem pra lugar Eles nenhum. dizem que é pra cá, eles pregam Mas que não pra tem. cá, não existe. Essa história de livre mercado sempre termina em monopólio. Exato. Sempre. O livre mercado, quando tu vê o primeiro The Winner Takes All. Tem até vai vários comprando livros que os são outros, incríveis, escritos principalmente nos Estados Unidos, sobre esse tema, The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. O primeiro que começa a se dar bem no livre mercado, o cara começa a ter poder político, o cara cria barreira de entrada, o cara cria barreira de legislação. Cara, é como a gente vê o território da internet, hoje é dominado por monopólios. No começo não era um livre mercado, não tinha nem lei o negócio. Não. Era terra sem lei, era terra de ninguém, né? E aí, o que você criou? Pô, um monte de monopólio. A Amazon é monopólio, o Facebook é monopólio, o Twitter é monopólio. Você criou um monte de monopólio, cada um no seu... E tem uns... modelo. Agora, vamos lá, vou tentar ajudar eles, é meio difícil, né? Mas tem os estatais, monopólios estatais também. Aqui no Brasil tem... Vamos lá, gente. Repara o seguinte. A explicação do Eduardo Moreira é uma coisa bem básica. E aí, eu vou destrinchar essa explicação e depois já vou dar uma resposta para o Zancap, porque eu sei que vai aparecer algum Zancap dizendo: a culpa é do Estado. Vamos lá, primeiro. O que é um monopólio? O monopólio é um grupo econômico que conseguiu tal dominância num setor que ele domina isso, e aí seja, sei lá, num ramo produtivo, seja num setor mais amplo, ele conseguiu tal nível de dominância que ele garante a sua reprodução de condição dominante e cria barreiras políticas, ideológicas, às vezes militares, legislativas e por aí vai, para que não entrem novos concorrentes. Como assim? É bem fácil de entender. Vamos imaginar que você é uma empresa de tecido. Você tem uma indústria têxtil. Você fabrica jeans. Perfeito? Perfeito. Você fabrica jeans. E aí, bicho, sua empresa começa a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí você vira a empresa número 1 do mercado brasileiro, por exemplo. A partir do momento que você é a maior empresa, você tem a maior demanda de matéria-prima. Quando você tem a maior demanda de matéria-prima, você pode, por exemplo, escolher os melhores fornecedores. Você pode barganhar o preço, porque você vai comprar em maior escala, e aí seu jeans vai ter uma qualidade melhor e um preço menor, né? E isso vai fazer com que você quebre outros concorrentes. Você vai ter muito capital para apoiar a campanha
de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidentes, partidos políticos, e você vai criar legislações dentro do seu interesse. Você vai ter muito capital para, por exemplo, garantir que na mídia burguesa se defenda posições que são do seu interesse. Você vai ter muito dinheiro para apoiar universidades públicas, universidades privadas, publicações, institutos de pesquisa que falem do seu interesse. Você vai ter uma capacidade de influenciar a produção acadêmica, a comunicação, o cenário institucional e político, protegendo o seu domínio de tal sorte que ninguém consiga ameaçá-lo. Então você vai, necessariamente, todo empreendimento econômico no capitalismo que cresce em escala, em volume, cria necessariamente condições políticas e econômicas para manter essa escala e esse volume e para barrar outros concorrentes, porque no capitalismo, dinheiro vira poder político. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais capacidade de influência política você tem, necessariamente, veja. Isso é inescapável. Pô, se eu tenho 40 bilhões de reais, por exemplo, eu vou ter muito dinheiro para influenciar nas eleições, para influenciar na pauta da mídia, para influenciar no pensamento acadêmico, para influenciar movimentos da sociedade civil, para influenciar grandes instituições como ONGs, instituições religiosas e por aí vai. Então, eu vou usar esse poder econômico e necessariamente se transforma em poder político para garantir retroativamente o meu poder econômico. Percebe? Essa é a lei natural do capitalismo. Aí o ANCAP vai dizer assim, não, mas isso é culpa do Estado, tira o Estado e não sei o quê. Vamos imaginar que o sonho molhado, pesando o ANCAP, foi realizado. Não tem mais Estado. Não tem mais Estado. Mas veja, no capitalismo, dinheiro vira poder político. Dinheiro é poder político concentrado. Então, beleza, não tem Estado. Então, ao invés de você influenciar na legislação estadual e nacional, de você financiar partidos políticos, candidatos a prefeito, a governador, a deputado, influenciar essas instituições públicas para moldar a institucionalidade de acordo com o seu interesse econômico, você vai ter a milícia privada mais forte, porque você tem mais dinheiro, você vai ter mais capacidade de resistir, por exemplo, a atentados da concorrência, porque como você tem mais dinheiro, você vai ter um sistema de segurança privado melhor, não tem regulação de nada, mas você vai conseguir, por exemplo, adquirir mais terras, você vai conseguir poluir mais, você vai conseguir, por exemplo, lidar com o que os economistas chamam das externalidades do seu negócio com maior facilidade, porque você tem mais dinheiro. Então, mesmo que não exista Estado, tudo é privado, né? Então, beleza. Então, a segurança é privada, a regulação jurídica é privada. Vamos imaginar, né? O ANCAP adora dizer assim, não precisa ter Estado. Cada pessoa abre seu cartório e aí você registra as suas coisas, você reconhece os contratos, faz tudo de acordo com o mercado. Então, o cartório que foi mais confiável, que foi mais fidedigno e tal, ele funciona regulando esses contratos. Não, beleza. O que vai acontecer? Um empresário que tem mais dinheiro, mais capital, consequentemente mais poder político concentrado, vai ser o dono da rede de cartórios privados de maior alcance. Tá ligado? Então, num sistema capitalista, necessariamente, todo capital vira poder político, com Estado ou não. Não existe capitalismo sem Estado, mas imagine mesmo assim. E aí, veja, gente, é bem fácil, inclusive, ver isso na história brasileira. Até 1930, por uma série de questões, o poder político central da União era muito fraca. Então, existe uma proeminência muito grande dos governos estaduais. E mesmo os governos estaduais tinham pouco controle sobre o conjunto do território brasileiro. Então, era a época da política dos coronéis, né? Como a gente estudou na escola, que cada latifundiário, cada grande fazendeiro controlava a polícia, controlava a justiça, controlava a igreja, tinha milícias privadas, controlava tudo na sua região de domínio. O que acontecia? Era basicamente uma ordem privada com uma ausência de um poder político muito fraco, muito mal organizado, muito arcaico, que era facilmente capturado pelo potentado local, pelo coronel local. O que acontecia?
coronel que era mais poderoso, que tinha mais capangas, que tinha mais armas, que tinha mais capacidade de sustentar um confronto militar, ele ia lá e tomava terra do coronel, do proprietário, que tinha menos poder que ele. Isso tem vários exemplos, inclusive na história brasileira, de guerras de famílias. E a família mais poderosa, com mais recursos, com mais capacidade, tomou a terra da outra família rival do latifundiário porque tinha menos poder. Então, o capitalismo é isso. Dinheiro vira poder político. Então, há uma tendência natural ao monopólio. E aqui eu volto para a tela. Veja, quando Lenin escreveu Imperialismo, etapa superior do capitalismo, é uma continuidade teórica da análise de Marx no Capital. Porque Marx, no livro 1, 2 e 3 do Capital, Marx já está debatendo a tendência do capitalismo a formar monopólios. Isso já estava dado. Marx registra várias tendências da dinâmica capitalista e fala assim, por exemplo, há uma tendência autoexpansiva permanente do capital, do capitalismo. Então, o capitalismo existe necessariamente se expandindo. Beleza. O capitalismo também, nessa expansão, tende a formar monopólios. Beleza. Só que Marx não viu a consolidação de um capitalismo monopolista. Marx não viu isso. Lenin viu, porque a disparada do capitalismo monopolista é a partir de 1870. Aqui é o marco que Lenin registra. Então, a partir de 1870, e aí acelerando muito na virada do século XIX para o século XX, se forma grandes monopólios que dominam ramos inteiros da economia, dando base ao capitalismo monopolista. Então, Lenin, quando vai fazer a análise no seu livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, por que Lenin chama de uma etapa superior? Porque Lenin está olhando aquele movimento e está dizendo assim, bicho, isso é uma tendência natural do capitalismo formar monopólios. Esses monopólios controlam toda a economia, reconfiguram o poder político do Estado burguês, a própria relação entre as classes e a própria geopolítica global, o próprio sistema internacional de divisão do trabalho. E aí vem o debate Lenin sobre tendência às guerras, ao colonialismo, à partilha do mundo e tal. Mas esse movimento do livro 1, 2 e 3 do Capital até a análise de Lenin é um movimento que já estava previsto ali no Capital, que o capitalismo tem uma tendência a monopólio, e o Lenin observa essa tendência na história, faz a análise, que é o imperialismo, que é a etapa do capitalismo monopolista. E aí, veja, por que, gente? Por quê? Por quê? O capitalismo ele é antimercado. Vamos lá. O que se chamava mercado? Quem debate isso muito bem é o Edward Thompson. O que é o mercado? O mercado é assim. Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, eu, produtor de batata inglesa, eu, produtor de batata inglesa, Mirella, produtora de leite, Mirella, minha esposa, que está aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, produtora de leite. Aí, eu produzo na minha terrinha, Mirella produz leite. Maxwell produz beterraba. A gente produz, consome, pega o excedente disso e vai vender no mercado, na feira. Tá? E aí você tem lá um conjunto de pessoas que vão comprar a minha batata, vão comprar o leite de Mirella, vão comprar a beterraba e tal. Ou seja, o que era o mercado? O mercado era um espaço de encontro de diversos produtores que ofereciam seus produtos para as pessoas que tinham interesse e trocavam. Às vezes trocavam por unidades monetárias, moedas de ouro e prata, ou às vezes trocavam inclusive por outros produtos. Então, eu produzo batata, eu tenho batata sobrando, só que eu não produzo leite. Então, Mirella produz leite. Então, a gente vai aqui trocar. Mirella, tem 2 sacos de batata aí. Toma 2 sacos de batata e me dá 4 litros de leite. Aí ela fala assim, massa, eu quero batata, eu gosto muito de batata para ficar monstrão, malhando, não sei o que, toma leite aí. Isso era o mercado, no sentido claro. Então, o mercado é um momento de encontro de diversos produtores que vão oferecer os seus produtos e os consumidores vão ter uma mira de opções. A partir do momento que você tem uma relação em que alguns agentes econômicos controlam a produção da oferta,
você tem um sistema concorrencial, mesmo quando tem monopólio. É um sistema concorrencial. Então, os monopólios têm que lutar constantemente para manter sua posição de monopólio, perfeito? O capitalismo monopolista, ele não nega a concorrência, ele muda a dinâmica concorrencial do capitalismo. O capitalismo é necessariamente um regime concorrencial. Mas se você chamar isso de mercado, você não está falando como era o mercado na Inglaterra para a Revolução Industrial, ou o mercado na China antes do colonialismo, ou o mercado no Peru incaico. Né? Mercados existem há muitos milhares de anos. Só que o capitalismo ele não cria um mercado nesse sentido. O capitalismo ele cria um sistema concorrencial com tendência ao monopólio. Todo o capitalismo, inegavelmente. O capitalismo tende ao monopólio. E aí esse monopólio tende a ser, inclusive, antieconômico. Então, sei lá, exemplo básico para vocês, exemplo assim, que todo mundo já ouviu falar e tal. A indústria automobilística dominou o Brasil, né? Monopólio de estrangeiros, Volkswagen, Ford e por aí vai. A partir do momento que eles dominaram o Brasil, eles condicionaram a infraestrutura brasileira a ser uma infraestrutura rodoviária. Isso não faz sentido nenhum. É um negócio imbecil. Porque faz sentido você ter uma estrutura rodoviária num país feito Uruguai, que é desse tamanho, com todo respeito aí ao Uruguai. Mas num país de dimensões continentais como o Brasil, que tem, inclusive, uma geografia muito boa para trem, trilhos de ferro, trem de alta velocidade e tal, e tem, inclusive, uma costa gigantesca, tem muitos rios, dá para fazer navegação de cabotagem, por aí vai. Não faz sentido nenhum, é antieconômico você ter uma infraestrutura centrada no transporte rodoviário, tanto de bens, mercadorias, quanto de pessoas. Mas é isso, meu amigo. Os caras dominaram, foram um fulcro da indústria brasileira no século XX. E aí condicionaram a estrutura do país para ser uma infraestrutura rodoviária. Isso impõe aumento de custos, isso impõe ineficiências sistêmicas da economia brasileira, morre gente que só a porra, né? E aí tem acidente, caminhão, o caminhão vira, aí não sei o que, problema, aí morre um bocado de gente, e se põe custos gigantescos ao SUS, lidando com acidentes e por aí vai, se perde produtividade, se perde força de trabalho, mas é isso. Os caras dominaram e é isso. O país vai ser um país rodoviário. Faz sentido absolutamente nenhum. Não existe um argumento que sustente assim, não. A malha rodoviária é o melhor meio de organizar a infraestrutura brasileira. Não faz sentido nenhum, mas é assim, pô. E acabou. Tá ligado? Então, assim, a tendência ao monopólio é, inclusive, ele impor cada vez mais irracionalidades, né? Ou, como os economistas vão chamar, externalidades, e a sociedade inteira pagar isso. Pronto. Acabou. É isso. Tá ligado? Então, veja, capitalismo tende a monopólio. Isso não é culpa do político do momento, né? Isso não é culpa dos políticos vendidos ou dos partidos vendidos e comprados pelos monopólios. Claro que eles têm responsabilidade, mas veja, não é porque tem partidos e políticos vendidos ao interesse de monopólios XY que eles são monopólios. É porque se transformaram em monopólios que eles conseguiram garantir que o seu interesse seja a prioridade da mídia, de universidades, de partidos, de ONGs, de organizações afins, percebe? Então, como é que se quebra o monopólio? Com a revolução, basicamente. A revolução. A revolução que a gente quebra o monopólio. Porque, bicho, os caras, eles têm uma tendência... Para concluir esse vídeo de verdade, tem um exemplo que eu acho fantástico. O Noam Chomsky, anarquista, anarco-sindicalista e tal. Eu não sei como é que o Chomsky está atualmente, né? Porque teve uma época que o Chomsky estava cirista, estava apoiando o Ciro Gomes na eleição de 2018. Mas o Chomsky, historicamente anarquista, ele nunca foi simpático à União Soviética, pelo contrário, né? Mas tem um livro, lá, Globalização Excludente, organizado pelo Pablo González Casanova, acho que é esse o nome dele. O Noam Chomsky está debatendo ali, né? Século XX, luta de classes e tal. A Noam Chomsky dá um exemplo muito bom, que era o seguinte. Quando a Índia conseguiu se libertar do colonialismo inglês, a Índia não tinha indústria farmacêutica, né? Era toda indústria inglesa. Aí o governo
nacional indiano chegou para a indústria farmacêutica e falou: ó, bicho, vocês cobram um preço muito alto, abusivo aqui para os remédios e tal, não dá, a gente tem um alto problema de mortalidade infantil, tem várias doenças, a gente precisa aumentar a expectativa de vida e a gente quer renegociar esses termos aí de contrato de fornecimento de remédios. A indústria farmacêutica de capital inglês falou assim: não vai não. E se você quiser aloprar aqui, a gente vai sair do país, a gente vai-se embora, pá. Aí o governo da Índia foi e fez assim: miserável, né? Falam lá hindu, miserável, hindu. Aí a União Soviética, doida para aumentar a sua influência e tal, a União Soviética chega e fala assim: ó, bicho, a gente tem aqui uma indústria farmacêutica muito forte, vamos montar uma joint venture, uma parceria entre a indústria soviética e a indústria indiana, né, via empresa pública, cria uma empresa pública na Índia, monta uma joint venture. Aí o governo da Índia mandou a indústria farmacêutica britânica pastar, instalou uma produção industrial de medicamentos com parceria com a União Soviética, conseguiu resolver a demanda básica de medicamentos, aumentou muito, inclusive, na época, a expectativa de vida, reduziu a mortalidade infantil e por aí vai. Pronto, no instante acabou o domínio do monopólio da indústria farmacêutica britânica. Ou seja, você quebrou o poder político que eles tinham, você quebrou a possibilidade. E aí, esse exemplo que eu dei nem de uma revolução, é tipo assim, conseguir uma parceria rebelde a uma relação neocolonial que estava ali estabelecida, né? A gente poderia pensar em vários outros exemplos. Mas você quebra o poder do monopólio indo à raiz do seu poder, que é a dominância que ele tem das relações econômicas, do fornecimento de algum bem, serviço, da estrutura produtiva. Você quebra isso, e aí você quebra isso com a revolução, você quebra isso com iniciativas ousadas, que consigam outros parceiros que mudem aquela relação, enfim. Há várias dinâmicas para fazê-lo, mas isso precisa necessariamente de enfrentamento político para quebrar o poder político que tem origem no poder econômico, que é um movimento natural e necessário do capitalismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.